Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. A gente vai ler até capítulo 3. A gente vai ler a Bíblia todinha hoje. Ô Senhor, porção tripla pro irmão, meu filho. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois ainda não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes um dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Amém. Até aí. Aleluia. Amém. Oh Senhor, glória a Deus, Pai. Me ajuda hoje. Bom, esse versículo aqui, essa passagem que nós acabamos de ler, né? Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto. Para você entender o que está acontecendo, Paulo ficou sabendo de umas coisas que estavam acontecendo lá. Estava tendo assim, né? Meio um BO na igreja. O pessoal estava discutindo entre si, estavam com divisões, estavam com contendas. E aí Paulo fica sabendo daquilo que está acontecendo e escreve uma carta para essa igreja. E aí é muito engraçado que ele começa a carta falando da igreja. Ele se apresenta, ele diz: olha, vocês são muito agraciados por Deus. Ele diz, né, na carta, ele diz assim: vocês realmente foram escolhidos. Cristo é firmado em vocês. Vocês são cheios de dons espirituais. Nada falta para vocês. Mas eu suplico para vocês que vocês parem com essas brigas. Vocês parem com essas contendas. Porque eu fiquei sabendo aqui, né? E aí ele fala lá que foi, né, uma família que chegou lá, eu acho que é Chloe, se eu não me engano, não me recordo, mas que falaram para ele o que estava acontecendo dentro da igreja. E aí ele escreve essa carta. E aí, nesse determinado momento que ele escreve, ele está explicando algumas coisas. E ele chega e fala, ele diz assim: olha, o homem natural, ele não pode entender as coisas do homem espiritual. Não tem como. E aí eu quero falar para você 3 tipos de pessoas, ou 3 fases, para que a gente se examine hoje e veja qual é a fase que a gente está vivendo na nossa vida, né? Onde que nós estamos inseridos diante disso que Paulo está falando, porque quando ele escreve a carta para Corinto, ele diz assim: e também todos vocês que foram chamados para ser santo, que têm um chamado da parte do Senhor. Então isso inclui a mim e você. Então, quando Paulo fala que o homem natural não tem como discernir as coisas espirituais, eu quero falar para você de 3 pessoas, ou você pode falar 3 fases que eu estou vivendo na minha vida. Primeiro, eu quero falar sobre o homem natural. Esse homem que ele fala que é o primeiro.
Ele diz que o homem natural não tem como discernir as coisas espirituais, entender as coisas espirituais. Carla, e o que é o homem natural? O homem natural é aquele que ainda não se converteu a Jesus Cristo. O homem natural é aquele que ainda não teve um novo nascimento. Ele ainda não nasceu de novo, né? Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com quem não é espiritual, né? Mas você fala as coisas para a pessoa e a pessoa ela não entende. Eu não sei se você já ouviu alguém falar: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo o que está escrito. Né? Tem gente que ainda não tem o Espírito Santo habitando dentro de você, dentro dele, e ele diz assim: eu leio, mas eu não entendo, eu não consigo entender. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com a Bíblia, e que eu realmente precisava da Bíblia, e eu fui abrir, né? Eu li assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil. E eu peguei uma palavra lá, não estava entendendo nada, e eu peguei uma palavra e disse: eu acho que o Senhor está pedindo para eu ter força. Eu peguei só a palavra força, né? No meio de todo aquele capítulo que eu li, eu disse: eu acho que o Senhor está pedindo para eu ter força. E fiquei com aquela palavra ali, força. Mas eu não entendia. Eu não entendia nada do que eu estava lendo, porque eu não tinha o Espírito Santo habitando dentro de mim. E a Bíblia é um livro espiritual. É por isso que muitas vezes a gente lê a Bíblia ali no físico, querendo entender na nossa lógica, e a gente não consegue. Porque a Bíblia ela é um livro vivo, eficaz. Quando você lê, ela atravessa o teu coração, ela muda as tuas convicções, ela te transforma, ela te confronta. Então, quando você é natural, ainda não encontrou Cristo, ainda não nasceu de novo, você não consegue discernir as coisas espirituais. E quando eu li esse texto, eu lembrei exatamente de uma passagem de Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos vai lá, né, no meio da noite, vai atrás de Jesus e ele fala assim: Jesus, vou falar com as minhas palavras, tá? Minha Bíblia. Jesus, eu sei que tu és o enviado de Deus. Eu sei, porque não tem como negar que Deus está contigo. Olha o que o Senhor faz. Mas Jesus, e aí Jesus começa a falar para ele: Nicodemos, deixa eu te falar. Se você não nascer da água e do Espírito, não tem como você entrar no reino de Deus. E aí quem é natural responde o quê? Nascer de novo. Como eu, um velho, vou entrar na barriga da minha mãe? É isso que Nicodemos responde para Jesus, porque ele não consegue espiritualmente acompanhar Jesus. Porque apesar de ele ser um mestre na lei, ele compreender a lei judaica, ser um fariseu, um líder, ele ainda não tinha nascido no Espírito. Então ele fala para Jesus: eu vou entrar, eu como um homem velho, pode entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus: não, Nicodemos, não é desse nascimento que eu estou falando. Você quer que eu fale para você? Se você não crê em mim quando eu falo para você de coisas terrenas, como que você vai acreditar se eu te falar de coisas espirituais? E Jesus começa a explicar para ele. O novo nascimento, sabe? E o que simboliza o novo nascimento? Como que a gente, poxa, fulano nasceu de novo. É quando você entende que você precisa ter arrependimento. Você vê que João Batista, antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista vinha pregando arrependimento. Então você precisa se arrepender, entender que você precisa de Jesus, você precisa andar com Jesus, entender que Deus entregou o único filho dele para vir morar nessa terra por você, para que você tivesse comunhão com Ele, para que você fosse co-herdeiro de tudo que Ele tem, para que você vivesse o propósito que Ele escreveu para a sua vida. Muitas pessoas hoje querem viver o propósito de Deus, mas não querem andar dentro dos princípios de Deus. Não tem como você viver o propósito de Deus sem andar dentro dos princípios de Deus. E às vezes, porque a gente escuta muito essa frase, e é verdade. Porque Deus é amor, Deus é amor. Deus, Ele é amor, Ele nos ama. A Bíblia disse isso, Ele nos amou muito, muito, que Ele não reteve o seu filho, mas porque Ele nos amou, Ele nos escolheu para fazer de nós um povo separado, para fazer de nós a família dEle.
Ele não quer que nós sejamos como todas as pessoas. Ele quer, que nós sejamos diferentes de tudo que a gente vê. Então, o homem natural é esse homem. E Paulo está falando desse homem. Ele está dizendo, esse homem ele ainda não nasceu de novo. E como que a gente também, o que simboliza o nascimento do homem natural? É o batismo, né? Quando você entende, você se arrepende. E quando a gente vai se batizar, o que a gente diz? Eu morri para o mundo, não é verdade? E nasci para Deus. Então, quando você tem uma nova vida e você nasce de novo, você precisa se batizar, né? Você precisa passar por esse processo. Tem gente que tem um encontro com Jesus, fica na igreja e diz assim, mas eu não estou pronto para me batizar. Eu não quero me batizar. Mas o que você está falando? Você ainda não se arrependeu? Você está pronto? Como assim? Você ainda não entendeu dentro de você que a sua natureza humana é má e que você precisa andar com Jesus para que Ele ensine você a vencer a sua natureza? Porque às vezes a gente trata Jesus como se fosse algo que tudo bem se nós não tivermos Ele na nossa vida, mas não é verdade. Jesus, escute algo, Ele é o único. Não existe outro. Ele é o único que pode fazer você vencer a sua natureza humana. Entenda isso. Você é mau. Eu sou má. Às vezes, não, né? Que a gente olha ali o politicamente correto. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não sei o quê. Não. Sabe, quando a gente vai para 2 Pedro... Eu não lembro o versículo, mas Pedro, ele dá uma formulazinha assim para você crescer espiritualmente. E ele diz assim, acrescente à fé a sua moralidade social. Porque não adianta só você ser moral, você ter caráter. Você tem que ter fé. E a fé não é em qualquer coisa, a fé é em Jesus Cristo, que morreu por você. E não é uma fé de que, como muitas vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, poxa, mas Jesus, você não quer aceitar Jesus na sua vida, para Jesus ser o seu Senhor? Não, eu já tenho Jesus no meu coração, sabe? E a pessoa não quer declarar e não quer confessar aquilo publicamente, é porque ela tem medo do que aquela decisão dela vai requerer e vai fazer com a vida dela. E eu quero te falar algo. Não tenha medo, mas eu não vou mentir para você. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, porque mudou a minha vida de cabeça para baixo, né? E eu posso te falar, se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo. Eu escolheria Jesus tudo de novo. Quantas vezes eu já fui aos pés de Jesus e disse assim, Jesus, por que não antes? Jesus, por que só aos 30 anos? Por que não antes? Seria tanta coisa diferente na minha vida. Tantos erros que eu cometi, Senhor, eu não cometeria. E eu nunca vou esquecer da resposta que o Espírito Santo me deu. Para que você nunca esqueça de onde eu te tirei. Para que você não volte para lá de novo. E em nome de Jesus eu não volto. Não há lugar para mim. Eu amo o versículo que diz, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Igreja, você não tem para onde ir. Eu quero te falar, você não tem para onde ir. Só o nosso Jesus tem palavras de vida eterna. Nada que você busque nesse mundo vai te satisfazer como Ele. Nada. Nada. E olha que são muitos e muitos e muitos atrativos, mas nada que você busque lá fora vai te satisfazer como a presença dele habitando dentro de você. Sabe, às vezes a pessoa acha que ela não precisa de Jesus, mas sabe, se Jesus não fosse necessário, por que Deus mandaria ele para cá? Por que ele deixaria toda a sua glória, todo o seu esplendor? Iria vir nascer de um ventre humano, sabe? Num corpo de carne. Por quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele e entender que Ele quer nos salvar, mas é de nós mesmos. Às vezes falam assim, porque fulano fica falando que Jesus quer me salvar. Salvar de quem? De você mesmo.
É de você mesmo, porque você é mau. Às vezes nós fazemos coisas contra nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos maus. E Deus, olhando a criação dele, ele disse: não, não foi isso, não é para isso, não é para eles viverem assim. Eu bem sei os planos que eu tenho a respeito deles. Eu tenho planos altos, planos maiores. Então eu vou mandar o meu filho para que eles tenham acesso, para que eles possam enxergar, para que eles possam ter a escolha de mudar de vida. Mas você precisa entender que essa é uma escolha que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Então o homem natural é um homem que ainda não nasceu de novo. É um homem que não reconheceu Cristo. É um homem que você conversa com ele sobre coisas espirituais. Você fala assim, diz assim: e aí, Jesus está voltando? Tá nada. Tá voltando não, essa conversa, ó. Vixe, desde que mundo é mundo que Jesus está voltando. Ele não entende, ele não consegue ler os sinais, ele não consegue discernir, ele não consegue ver espiritualmente o que está acontecendo ao redor dele. E ele vai vivendo como se tudo o que ele tivesse fosse aqui, ó, esse mundo físico. E aí, a hora que a senha for chamada, a hora que 3.720, não é a minha é bem lá para trás. Eu estou ansiosa para ver o meu amado, mas é porque ainda tenho coisas aqui para realizar para ele também. Então, na hora que você for chamado, e aí? O homem que era natural não se tornou espiritual. O corpo, a carne vai para debaixo da terra, e o espírito, igreja. E o espírito que não foi preparado enquanto esteve aqui. E o espírito que não teve comunhão com Deus. E o corpo que não se deixou ser habitado pelo Espírito de Deus. E aí? Como será quando chegar essa hora? E é triste ver pessoas que não acreditam que essa hora vai chegar, mas ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, a Bíblia diz sobre isso. Todos nós estaremos diante dele. Todos nós. E a segunda pessoa que eu quero te falar, que Paulo descreve, né, quando ele manda essa carta aos Coríntios, é sobre a pessoa carnal. Vamos ver lá, né? O que diz sobre a pessoa carnal? Ele diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, não consegue entender o que está acontecendo espiritualmente. Ele diz que as coisas do Espírito parecem loucura para esse homem, porque ele não consegue entender quando você fala assim: olha, Jesus morreu por você, e os princípios de Deus são esses e aquilo. Ele não consegue entender. Mas vamos ver o que ele fala sobre o homem carnal, que é a segunda fase, ou o segundo tipo de pessoa, para a gente ver o que a gente está vendo. Se você é uma pessoa que já aceitou Jesus, já convidou Jesus para viver na sua vida, e você já tem Ele como o Senhor dos Senhores, então você não está mais na fase do homem natural. Glória a Deus por isso. Mas vamos ver o que ele fala sobre o homem carnal. Ele diz assim, no capítulo 3, no verso 1: irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes um dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que vocês são controlados pela sua natureza humana? Então, Paulo está falando do segundo tipo de pessoa, o homem carnal. E qual é esse homem? Nós falamos que o homem espiritual é aquele que ainda não aceitou Jesus, não convidou Jesus para ser o Senhor dos Senhores na sua vida. Mas qual é o homem carnal? O homem carnal é aquele que já aceitou Jesus. Ele está falando aqui, ó. Mas existe uma classe, existe uma fase de alguém que já aceitou Jesus. Essa pessoa já nasceu de novo, porém ela ainda continua sendo controlada pela natureza humana. Porém, ela ainda continua sendo controlada pela carne. É isso que Paulo fala aqui.
Entendeu? Ele diz assim, essa fase, ele diz assim, poxa, eu estive com vocês e eu não pude falar com vocês espiritualmente porque vocês não estavam aptos para receber esse alimento. E ele diz assim, e ainda não estão. Ele mostra duas fases, né? Vocês não estavam e ainda não estão. Entendeu? Então esse é o homem carnal. Qual é o homem carnal? É aquele homem que a gente vê, ele tem um toque do Senhor, o Espírito Santo constrangeu ele levanta a mão, ele vem, ele aceita Jesus, ele reconhece que ele é um pecador e ele precisa do Senhor, ele se arrepende do que ele fez, ele se batiza, ele começa a congregar, mas ele continua deixando que a natureza humana dele o controle. Existem pecados na vida do homem carnal que ele não consegue vencer. Ele diz assim, sabe como que eu tive que tratar vocês? Como criancinhas em Cristo. Ele falou, poxa, já era para vocês estarem vivendo outras coisas, mas vocês ainda são criancinhas em Cristo. Vocês ainda têm ciúmes um dos outros, vocês ainda ficam discutindo um com os outros, vocês têm contendas. E esse é o homem carnal, que é o que é controlado pela carne, pela nossa natureza humana. Sabe? E eu e você não fomos... E sabe o que é ruim? Antes, para eu não esquecer, é que o homem carnal, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo tendo tido um encontro com ele, tendo sido batizado, sabia que ele pode viver a vida dele todinha nessa fase? Sabia que ele pode escolher não mudar de fase? Infelizmente, isso que é triste. Sabia que o homem carnal, mesmo tendo tido um encontro com o Senhor, mesmo ter sido iluminado pelo Espírito Santo, ter entendido o Evangelho, ele pode viver uma vida toda nessa fase, se deixando ser controlado pela carne. E vamos ver, porque às vezes você pode olhar para você, e hoje é um dia de autoexame, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, não é verdade? Então hoje é um dia para a gente se examinar, para a gente ver em que fase a gente está, porque eu sempre digo que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é um lugar de muito confronto e pouco conforto. Sempre digo isso. Se você está vivendo a sua vida e você está muito confortável onde você está, se você está vivendo uma vida no Evangelho e você está muito confortável, desconfie. Porque o Evangelho é um lugar de muito confronto e pouco conforto. E aí às vezes você pode estar falando, mas será que eu estou nessa fase? Será que eu aceitei Jesus, né? E eu já entendi que o Senhor é meu Salvador e tudo isso, mas será que eu ainda ando sendo controlado pela minha natureza humana? Vamos ver? Vamos lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Vamos lá? Gálatas, capítulo 5, verso 19. Amém? Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem praticar essas coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Carla, quer dizer que eu posso aceitar Jesus, eu posso me batizar, eu posso ficar dentro da igreja e não herdar o reino de Deus? Pode. Pode. Se você não subjugar a sua natureza humana, se você não subjugar a sua carne, se você não colocar a sua natureza humana para viver subjugada pelo seu espírito, você pode sim.
né? Eu sei que existe uma linha que prega que uma vez salvo, sempre salvo, né? Uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você foi salvo, você está salvo, não importa o que você faça. Se você fizer essas coisas aqui, ela diz que é porque você nunca aceitou Jesus, você nunca foi salvo. Isso não é verdade, a gente vê na Bíblia pessoas que foram salvas, que tiveram intimidade com o Senhor, que tiveram experiências extraordinárias com o Senhor e fracassaram. E fracassaram e caíram. E caíram. Então eu e você, nós recebemos um novo nascimento, o nascimento do Espírito, um nascimento espiritual que é para a gente não ser controlado pela nossa natureza humana, mas é para que a nossa natureza espiritual venha subjugar, venha controlar a nossa natureza humana. Romanos capítulo 8, não precisa você abrir, mas Romanos capítulo 8, verso 12 diz assim, para mim e para você: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se vocês viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Entenda, a nossa natureza humana faz exigências, ela tem desejos, ela quer ser suprida. A nossa natureza humana tem inveja, tem imoralidade sexual, tem discórdia, tem distensão, tem briga, tem ira, tem raiva. É isso que tem a nossa natureza humana. O homem é decaído, a natureza humana do homem é decaído. A gente vê aí, né, às vezes, né, casamentos de pessoas com mulheres lindas. Você fala assim mesmo, não tem mulher perfeita. Aí você fica sabendo, fulano traiu ciclano. Meu Deus do céu, pai. Porque não é uma beleza que vai segurar você dentro de um casamento. Porque a sua natureza humana, ela é caída. Sabe o que vai segurar você dentro de um casamento? Até quando a sua mulher já não tem mais a beleza que tinha antes, quando você a conheceu. Jesus Cristo. A sua natureza espiritual que vai fazer você se manter firme e dizer assim: eu fiz uma aliança com essa mulher e eu vou até o fim com ela. Sabe? Mas a natureza humana vai ter um problema, vai ter uma crise no casamento, vai ter não sei o quê. Sabe o que vai querer? Procura outra. Vai lá com outra. Vai se satisfazer. Vai isso, vai aquilo. A natureza humana sempre vai querer mais, mais e mais. Ela é insaciável. Insaciável. Você vê a pornografia. Se começa com a pornografia, aí hoje você vê, já são tantas coisas, tá aí como é que tá o mundo. Ah, é com esse, com aquele, com o animal, se eu sentir, se eu achar que eu sou, se eu aquilo, se eu... Porque a natureza humana, ela é insaciável, ela vai sempre querer mais, mais, mais. Vai chegar num ponto que só aquilo que você está oferecendo para ela não tá bom, então ela vai querer mais, e mais, e mais, e vai te pedir mais. Só que há uma boa notícia para mim e para você. Hoje, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E não há poder do inferno, não há poder da nossa natureza humana que seja maior do que o Espírito de Deus. Não há. Você pode falar assim: ah, eu não consigo. É mentira, você consegue sim. Se você mergulhar em Deus, se você mergulhar na palavra, se você for diante de Deus assumindo que você é um pecador, que aquilo que você pensa, aquilo que você faz é mal e você precisa dele, Ele vai vir e Ele vai te ajudar. Mas eu e você precisamos reconhecer os nossos erros, confessar os nossos erros, para sermos curados. Porque a nossa natureza humana, ela é má. Sabe, Paulo está falando, poxa, mesmo vocês, quando eu cheguei aí com vocês, porque Paulo já tinha ido lá, ele disse assim: eu não pude falar com vocês de forma madura. E olha, eu vou te falar, eu já estou há 10 anos no Evangelho.
E pior do que conversar com gente natural que ainda não conhece Jesus é conversar com gente que já conhece, parou no tempo e não cresce. Ah, meu irmão. Chega a dar assim uma cuíra. Sabe o que é cuíra? Vocês sabem o que é cuíra? Você sabe o que é cuíra, amor? É aquela coceira, né? É isso que diz que é aquela coceira que a bicha não passa, meu irmão. É aquele desespero, aquele negócio. Não, sabe? Você olha para a pessoa e você diz assim: meu Deus, já era para ela estar vivendo outras coisas no Senhor, já era para ela estar avançando. O Senhor tem coisas espirituais para entregar para ela. O Senhor tem um plano para ela. O Senhor tem um ministério para essa pessoa. Ele tem algo grande. E a pessoa está lá, parada no tempo, meu Deus. Ô Senhor, Pai, porque não quer se submeter, não quer fazer o que tem que fazer, porque não quer deixar que o Espírito controle a carne, porque eu tenho que estar no controle. Eu posso até aceitar Jesus, eu posso até ir para a igreja, mas quem está no controle sou eu. Meu irmão, o teu controle vai te levar para o inferno. Hoje é o dia de a gente entregar o controle nas mãos do Senhor. É verdade. Vai por mim que é mais comigo do que com vocês, entendeu? O Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque é mais comigo do que com vocês essa palavra, entendeu? Teu controle vai te levar para o inferno, irmão. Deixa o Senhor ter controle da tua vida, te submete. Para com orgulho, oh meu Deus, Senhor. Para, né? Porque eu falei, porque eu vou fazer, porque eu coloquei, porque não sei o quê, porque eu determinei, sabe? E a gente está tudo indo para longe de Deus. Com Deus habitando dentro da gente, a gente está tudo indo para longe de Deus, para o outro lado, sabe? Deus dando a dádiva de habitar em nós, sabe? Mas em nome de Jesus, hoje é um dia para a gente mudar de rota, amém? Porque se você está aqui como eu estou, é porque o Senhor ainda tem planos para a nossa vida, amém? E a terceira fase, né? Terceira fase, é o terceiro homem que eu quero te falar, que Paulo fala aqui, é do homem espiritual, né? Oh, glória a Deus, Pai. É o do homem espiritual, né? É quando ele chega e ele diz assim, ó, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, aleluia. Foi para isso que nós fomos chamados para viver. Para entender que quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro com o Senhor, há um processo de maturidade, de crescimento. Você não deve aceitar ficar parado no mesmo lugar e olhar para a sua vida e dizer assim: Senhor, eu não estou frutificando, eu não estou dando frutos, eu não estou crescendo. O que está acontecendo? E não olhar para a vida do irmão e dizer: porque o Senhor só faz para ele. O Senhor só faz para ele, ó. A bênção só bate na casa dele. Só acontece para ele. Irmão, a Bíblia diz que Deus não tem filhos preferidos, que Ele não faz acepção de pessoas. Ele te chama para ser co-herdeiro dele. E se o negócio não está acontecendo para você, se você ainda anda perdido, você tem que se examinar e dizer: Senhor, por que eu ainda não estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou para viver? Porque eu e você temos a mente de Cristo. Nós fomos chamados para ser espiritual, irmãos. Nós fomos chamados para estar à frente. Enquanto o mundo não sabe o que está acontecendo, a gente já tem a resposta para eles. Olha, está acontecendo isso por causa disso, por causa disso e por causa disso. Então, eu e você fomos chamados para ser guiados, orientados para viver sobre a natureza espiritual. E bora voltar lá em Gálatas de novo. Capítulo 5.
Bora ver como é que é essa natureza espiritual. Como é quando o Espírito, ele conduz a nossa vida, ele guia a nossa vida. Porque agora a gente viu como que é ser guiado pela carne. Vamos ver agora como é que é ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz assim, capítulo 5, verso 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é um direcionamento, um rumo para a gente ver, será que eu estou vivendo pelo Espírito ou será que eu estou sendo guiado pela minha natureza humana? Será que eu tenho deixado o Espírito Santo produzir em mim paciência, amabilidade, fidelidade, domínio próprio? Irmãos, como é difícil o domínio próprio, né? Quem não tem domínio próprio tem o quê? Demônio próprio. Muito bem. Como a gente tá vendo, o pessoal tá... quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. É que ninguém tem, minha irmã, que é todo mundo cheio do domínio próprio, não? Então essas coisas aqui, quando nós a praticamos, olha só, praticar é um exercício. O Senhor entende que é de glória em glória, Ele entende que há um processo, há um crescimento, mas nós temos que estar em constante avaliação. Temos que nos avaliar e permitir também que outros mais maduros na fé nos avaliem. Eu tenho falado aqui para as meninas, quando a gente se encontra, tenho batido forte nisso. Vocês precisam andar juntas, abrir o seu coração umas para as outras. A gente se reúne no café, é a mesma conversa. A gente vem para o jejum e oração, é a mesma conversa. A gente vem para a reunião das mulheres, a mesma conversa. A gente precisa abrir o nosso coração. Sabe por quê? E aceitar quando a minha amiga, a minha irmã, ela vê algo em mim que eu não estou vendo e ela chega e diz assim, me leva no canto, porque eu sempre falo isso, você pode falar a verdade de várias formas. Às vezes, infelizmente, você vai querer humilhar alguém, já sabe que não está sendo controlado pelo Espírito, mas às vezes você realmente ama alguém, quer o melhor dele, então você chega com a pessoa no canto. Ninguém gosta de ser confrontado, irmãos, ninguém gosta. Eu não gosto. Isso não significa que eu não precise. Quem é que gosta aqui de chegar alguém? Pô, deixa eu te falar, tu tá errada nisso. Ninguém gosta. O que a gente gosta de ouvir? Tu é uma bênção. Nossa, menina, tu é uma bênção. Não, sabe? A gente chega aqui. Sou uma benção, que é isso que a gente gosta. Ninguém gosta, não é verdade? Né? Mulher e marido ali, quando um vai falar o que está vendo do outro, não sei o que. A gente não gosta nem de escutar, sabe? Então a gente tem que entender que o Senhor colocou, o Senhor já falou desde madrugada. O Senhor nos colocou para viver em comunhão, para que a gente entenda. Por isso que eu falei na oração, Senhor, faz com que tenhamos corações humildes aqui, para entender que nós estamos errados. Vem cá, deixa eu te falar, essa tua atitude não foi legal. Sabe, eu vi isso, você fez isso, mas quem você pensa? Às vezes você não fala. Quem você pensa que é, mas você dentro do seu coração. Quem que é fulano pensa que é. Perdeu a orientação. Sabe por quê? Porque ao invés de você olhar com bons olhos, como a Bíblia fala, de tudo que você tem que pensar, pense naquilo que é agradável, pense naquilo que é puro. Irmãos, eu tenho feito um exercício na minha vida já tem um tempo, pouco tempo, não é muito, mas já tem um tempo. Qual é o exercício? Vamos dizer que você me feriu, você falou alguma coisa. Existem pessoas que é mais difícil praticar esse exercício, viu, amor, do que com outras. Mas, quando alguém te ferir, eu falo assim, não, Senhor, não foi porque essa pessoa quis. Não foi. Ou ela estava chateada, porque a minha natureza humana fez isso mesmo.
Ela queria falar isso mesmo. Tu viu? Tu viu como ela fez? Foi exatamente isso. É isso que a nossa natureza humana quer. Ela quer criar discórdia, sabe? Assim, brigas. E eu, não, Senhor, essa pessoa, ela não fez isso. Ela não fez porque ela quis. Ela fez porque, sei lá, é o jeito dela. Porque ela não prestou atenção. E não sei o quê. E eu fico trabalhando a minha mente para mudar aquela informação que a pessoa me causou. Porque senão eu vou pensar sempre aquilo que é mal das pessoas. É isso que a gente pensa. Sinceramente, quando alguém vai chamar a tua atenção, tu pensa assim, nossa, como ele me ama. Nossa, como ela me ama. Meu Deus, ela me ama tanto que ela veio chamar a minha atenção. Eu não penso isso não, irmão. Eu não penso não. Se você pensa, glória a Deus, você está lá na frente meu. Eu não penso não. Eu falo, minha irmã, mas tá nem presta atenção, vai se corrigir. Ali, porque a minha natureza humana, ela quer a briga. Só que a minha espiritual fala o quê? Aceite, se submeta, se examine e mude aquilo que você precisa mudar. Essa que é a nossa natureza humana, porque quando a gente vive pela nossa natureza humana, a gente vai colher frutos, e fruto de paz, vida em abundância, é isso que a palavra diz. Mas ela diz que quando a gente vive pela nossa natureza carnal, o que nos espera é a morte. A morte, porque o Senhor Jesus disse que aquele que morra, se crê nele, viverá. Viverá. Se andar com ele, crer nele, está sendo transformado por ele, meu irmão, nem morte pode parar. Mas quem não se submete, quem quer fazer o que quer, do jeito que quer, e acha que por estar aqui, né, eu tenho um lugar no céu, tem não, irmão. Tem não, quero te falar. Desculpa ser eu a te falar isso, mas não tem não. Não tem um lugar no céu. Sabe? Quando você se submete ao processo, quando você diz, Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor, o que a Bíblia diz? Jesus não obriga ninguém aqui, irmão, ninguém a seguir Ele. Você não é obrigado, não, você é livre. Jesus te fez livre. O inimigo não, sabe o que ele faz? Ele te escraviza nos vícios. Eu nunca esqueço disso. Uma vez eu fui num lugar bem chique mesmo. Era um lugar de festas, né? Onde fazia casamentos e aniversários. E aí eu estava conversando com a dona desse lugar. E ela falou assim para mim. Ela fumava 2 carteiras, 3 eu acho. 2 carteiras por dia de cigarro. E a gente conversando, ela com um cigarro na mão, ela disse assim para mim. Eu falei, e esse cigarro? Ela... Isso aqui não presta, ela disse. Isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui está me matando. Eu falei, ainda não deixou, por quê? Porque eu não consigo. Ela falou, porque eu não consigo. Você vê o que o inimigo faz, o que a tua natureza humana faz? Ela faz você construir uma cadeia, se colocar lá dentro e não conseguir sair de lá. Mas Jesus disse que Ele veio para libertar. Ele veio para libertar. Não há cadeia com Jesus que te mantenha naquele lugar. Eu quero te falar, não há poder do cigarro, não há poder de pecado, não há poder de nada nesse mundo que tenha mais poder do que Jesus. Nada. Quando você tem essa verdade dentro de você, mas porque o meu pecado é desde quando eu tinha 1 ano, eu não consigo largar. É mentira. Você consegue. Não há poder maior do que o poder de Jesus. Esse poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, disse, eu vou habitar dentro de você, para que você seja mais que vencedor. Isso que Ele falou. Só que a gente se abate, a gente não acredita nas verdades de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não medita na palavra de Deus. A gente não faz essa palavra da verdade. E quem é espiritual conhece a verdade. Quem é espiritual tem a palavra. E quando se vê numa situação que não é aquilo que Deus quer para você, você diz, opa, tem alguma coisa errada aí.
Jesus disse que levou todas as doenças e as enfermidades. Que negócio é esse? Não, não aceito não, eu vou para a cruz. Não aceito, porque a palavra de Deus diz. É a palavra de Deus, nada é maior que a palavra dele. Se ele falou, ele vai cumprir, ele tem compromisso com a palavra dele, sabe? Então Deus nos chamou para ter vida em abundância. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Livre. Sem nada, sem amarras, sem vício, sem nada. Frutificando. Quando olharem para você e disserem, como você conseguiu? Vem cá que eu vou te falar. Vem cá que eu vou te apresentar um testemunho vivo da glória de Deus. Mas nós não acreditamos na palavra, nós acreditamos nas mentiras que a nossa mente conta. Eu já falei para as meninas aqui que a nossa mente mente. A nossa mente mente e é nossa responsabilidade organizar os nossos pensamentos. Não acreditar em tudo que a sua mente fala para você. Você quer acreditar em algo? Acredite no que está aqui. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu te desafio a acreditar no que está aqui e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então nós fomos chamados para viver pelo Espírito, para andar pelo Espírito e não pela nossa natureza humana. Amém? Aleluia. E o desejo do meu coração é que você esteja nessa fase já, andando pela sua natureza humana. Isso não significa que de vez em quando a gente não dá uma escorregada, mas a gente volta, porque a gente sabe por quem que a gente deve ser controlado. Você sabe, você conhece a verdade, você não pode se deixar vencer e viver pela sua natureza humana. Entenda, Carla, não tem nada de bom na minha natureza humana, nada. Nada que eu possa aproveitar, nada. Nada. A natureza humana do homem é decaída. A Bíblia diz que tudo aquilo de bom que nós temos, quem deu foi o Senhor. Amém? Fique de pé, por favor. A Bíblia diz, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. O Espírito. Carla, como que eu posso fazer para não ser controlada pela minha natureza humana? Deixar o Espírito guiar você. E o Espírito muitas vezes vai falar para você fazer coisas que você não quer fazer. Ele vai falar para você abrir mão de coisas que você não quer abrir. Mas eu quero te falar isso quando você faz essa escolha de fazer aquilo que o Espírito está falando para você. O Espírito está falando, porque o Espírito de Deus, ele está aqui. E eu tenho certeza que ele falou no seu coração, porque ele falou comigo. Sabe? Então, quando você deixa de fazer a sua vontade, da sua natureza humana, e você faz a vontade do Espírito, quando você deixa que o Espírito te guie, a Bíblia diz que assim você não satisfaz o desejo da sua natureza humana. A Bíblia diz que a natureza humana, ela quer fazer exatamente o oposto daquilo que o Espírito quer. Só que o Espírito, ele sempre nos move na direção contrária. A direção contrária da nossa natureza humana. Sabe? A Bíblia diz que essas duas forças, é isso que a Bíblia diz. Essas duas forças, elas brigam constantemente. A nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual, elas brigam constantemente. Você pode entender assim, é o bem
e o mal. É assim, sabe? E hoje eu quero, diante dessa mensagem que você escutou, que não é minha, mas do Senhor, eu quero te falar, eu quero te convidar a fazer um exame. Como eu disse, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então eu quero te convidar a fazer um exame dentro de você. E eu quero te fazer uma pergunta primeiro. De tudo isso que nós falamos, dessas fases, dessas pessoas, há alguém aqui no nosso meio que ainda vive na sua natureza, no homem natural? Aquele homem que não conheceu Jesus, ou que já até talvez teve um contato com Jesus, mas ainda não se rendeu a Cristo totalmente, ainda não entregou a sua vida para Ele totalmente, e hoje quer tomar a decisão de falar assim: Senhor,